your call with Lula from Brazil, the president-elect, how was it? It went very well. We're putting a team together to get together and discuss what we can do together. He wants to focus on the environment, democracy, and dealing with the poor in this country and saving the Amazon. Are you inviting him to the White House? É isso aí, povo da fé. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. A graça e paz a todos vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui desse canal. E hoje nós vamos falar aqui algumas verdades que precisam ser ditas e esclarecidas. Por isso que eu já quero pedir aí o teu compartilhamento, o teu like. Talvez a capa e o título dessa live não seja interessante para algumas pessoas, mas todos quantos entrarem nessa live serão esclarecidos a respeito de muita coisa. Na tela vocês viram aí um vídeo onde Biden ele fala, né, sobre ter ligado para o Lula. Ele responde que foi muito bom, né? E que juntamos os times, quer dizer, anteriormente não era os times não estavam juntos, né? Brasil e Estados Unidos, talvez seja isso que ele quis dizer. E discutimos o que poderemos fazer juntos. Ele quer focar no meio ambiente, democracia, lidar com a pobreza, salvar a Amazônia. Isso aqui é bem sugestivo, né? É passado uma mensagem nas entrelinhas dessa pequena fala de Joe Biden. E eu vou chamar meu amigo para a tela, pastor Carlos Cardoso, que vai, juntamente comigo aqui, elucidar algumas coisas nessa oportunidade. Pastor Carlos Cardoso, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Paz sem... Eu retornei. Paz seu... pera aí, pode falar agora. Paz seu, pastor Retorno. Pastor Retorno? Pastor Giovanni. Fiquei no retorno aqui. Eu tô com tanta coisa na cabeça que estou ficando meio doido já. Deus abençoe, pastor Giovanni. Deus abençoe, povo da fé. O senhor sabe que o povo estava reclamando, né? Pensando que ele estava brigado, eu acho. O povo começou a mandar, cadê o pastor Carlos, pastor Giovanni? Não. A gente precisa entender que... muita correria mesmo. É muita correria e eu também estava seguindo uma linha de esperança, uma linha de ir para as ruas, estar à frente dessa... cobrindo, né, todos os aspectos das manifestações. O pastor Carlos Cardoso já estava seguindo a linha de orientar as pessoas de que talvez nada disso adiantaria, né? Eu ainda sigo com esperança. E é assim, pastor Carlos Cardoso, é um tanto quanto estranho, porque... eu sempre falei sobre a nova ordem mundial. Na verdade, eu acho que aqui no YouTube eu fui um dos pioneiros, juntamente com o pastor Carlos, Rafael Bittencourt, a falar sobre mensagens subliminares em comerciais, filmes, novelas, desenhos, capas de revista, nota de dólar, tantas outras coisas mais. Mas nesse momento eu não quis enxergar a realidade dos fatos, né? E ainda não quero enxergar a realidade dos fatos, né? A gente espera que aconteça alguma coisa ainda. Até o dia 31 de dezembro, muita água pode passar debaixo da ponte. A gente sabe qual é o desejo e a vontade da grande elite mundial, da mão invisível que controla o mundo, mas dentro da gente o sangue patriota, né, ainda acredita pelos nossos filhos, nossos netos, nossas crianças, que pode haver ainda algum mover, algum movimentar, né? É isso que eu penso, mas a realidade ela é essa mesmo, né? A gente sabe para onde o mundo vai caminhar. Nós pregamos o Apocalipse, pregamos a volta de Jesus, mostramos que para ser estabelecido um governo de paz tem que haver o caos, e nós estamos vendo esse cenário sendo montado, pastor Carlos Cardoso.
Infelizmente, pastor, eu digo a mesma coisa, eu já fui ponderando para o outro lado, porque eu já não vejo mais saída nessa questão. Não é deixar a esperança morrer, né? Isso aqui é democracia, eu tenho que respeitar o seu posicionamento, mas a gente vê aí claramente que foi tudo tomado já, né? Toda a articulação dos bastidores é algo assim muito forte. Então, assim, o Brasil ele é todo minado pela nova ordem mundial. Então, assim, todas essas questões, por exemplo, do Teatro da Tesoura. O que é o Teatro da Tesoura? Que o PSDB e o PT sempre foram o mesmo partido. E isso comprovou-se agora com o Alckmin do lado do Nine, né? Do Nine. Então, assim, isso era algo que estava previsto. E o outro lado, pastor Giovanni, uma das questões que mais me chamou a atenção é o Mourão. Eu não sei se o senhor tem a matéria aí do Mourão. O Mourão já falou que acabou, né? Que temos que aceitar a derrota e já fala de 2026. Então vamos lá. O Mourão, olha só, o Mourão, primeiro, ele é vice-presidente da República, ele faz parte da cúpula do governo. Segundo, pastor Giovanni, Mourão, ele é general 4 estrelas, ele é ligado à cúpula do poder do Exército Brasileiro. E quem determina o Exército para ir para a rua é 15 generais 4 estrelas, altamente fechado, que você não vê eles nem falar. Nem o ministro da Justiça tem tanto poder como os 15 cabeças, que são amigos há mais de 40 anos, comem junto há mais de 40 anos, e você não vê eles. Então, qual era a estratégia do presidente? Eu chamo um general 4 estrelas para ser meu vice e eu vou ter acesso à cúpula. E o que a cúpula do Exército fez? Se afastou. E veja bem, você está ouvindo um general, não é só o vice-presidente. É um general 4 estrelas que conhece o sistema, sabe como é que funciona. E por último, Mourão se transformou no grau 33 em poucos dias de vice-presidente. Ele também é a cúpula da maçonaria brasileira, que são poucos graus 33. Então, veja bem, você está diante de um grau 33, que faz parte do governo invisível. Você tem um general 4 estrelas que tem acesso à informação do Exército, que é a cúpula dos generais que mandaria o povo para a rua. E você tem um vice-presidente que, segundo os bastidores do próprio Exército, foi essa cúpula que mandou Mourão se afastar do presidente. E o que o presidente fez com o Mourão durante o seu mandato de vice-presidente? Mandou ele cuidar da Amazônia. Você vê que você não vê Mourão caminhando do lado do presidente, o Mourão falando A e o presidente falando B, ou vice-versa. Então, veja bem, ele é o cara que poderia estar abraçando o presidente agora e dizer, estou junto com você, mas já se afastou e ele falou, não adianta agora mais chorar. Por ser maçom grau 33, outra coisa, pastor, eu não sei se tem militar aqui, passou de cabo no Exército Brasileiro, passou de cabo, todos são convidados para a maçonaria. Então veja que o alto escalão do Exército Brasileiro é maçom. E eles trabalham, quem comanda, pastor, eu vou colocar aqui a imagem, só uma imagem, posso colocar aqui? Claro. Que a gente tem que ir para essa realidade aqui. Eu mostrei isso ontem. Olha aqui, ó. O povo está aqui embaixo. Quem comanda é isso daqui, ó. Que vai mandar aqui, ó. Religião, governo, educação e mídia. Então, veja bem. Se aqui não quer uma intervenção aqui, a mídia não vai aprovar, a religião não vai aprovar e o interno do governo não vai aprovar. Que o exército está aqui, ó. Mas a ordem vem daqui de cima. Então, aqui embaixo não manda. O poder não emana do povo.
Ah, pastor, mas no Egito teve, porque eles queriam quebrar uma ditadura. Ah, porque em lugar tal. Agora vamos lembrar do Canadá? O Canadá parou. O Trudeau teve que se refugiar num bunker. A gente levantou isso em live. Em live. Aí o que aconteceu? Foi declarado lei marcial no Canadá e o Trudeau está lá no poder. Então, quando nós falamos sobre isso, é uma realidade tão clara que o povo não quer acreditar. Mas, mundialmente, e aí não é questão de ser pessimista. Primeira coisa que acontece, veja bem, o senhor lembra que a gente falou sobre o Senado americano, Câmara de Deputados americano e John Biden? Uhum. Assim que foi declarado o Nine eleito, na hora, o John Biden tentou falar com o Nine, não conseguiu, ele tweetou, parabenizando o Nine. Ele conversou com o Nine no dia 31. Então, olha o que acontece, pastor Giovanni. O que está acontecendo nos bastidores? Se houver, que não vai acontecer na minha visão, uma intervenção no Brasil, o embargo econômico mundial sobre o Brasil vai ser gigantesco. O Brasil, ele perde relações internacionais na hora. E os bancos, está aqui em cima, olha aqui o banco, ó, todo o sistema bancário, bloqueia o Brasil. E o Brasil, em 6 meses, se transforma numa Venezuela. É triste essa realidade, mas nenhum governo agora do mundo apoia. Agora me diga, qual presidente do mundo está apoiando uma intervenção no Brasil? Me diz um. Não. Presidente do país tal está aprovando. Nenhum presidente do mundo aceita. Nenhum presidente. Nenhum. E a gente sabe que agora, diante de todo, vai clareando, e o Alckmin assumir agora para a transição de governo, existe aí o PSDB por trás, MDB por trás. Agora, olha que coisa interessante. Ontem a bancada evangélica disse que vai sentar com o Nine. Né? O Cezinha Madureira já falou que quer sentar com o Nine. O Edi pediu perdão, talvez com medo, né? Porque vai perder muito dinheiro, meu irmão. Todo o dinheiro que não foi dado para a Globo, que foi dado para as outras emissoras, voltou para a Globo e os outros vão sofrer. É o inverso agora. Então o Edir Macedo falou, eu vi uma mulher chorando, pedi perdão. Mas veja que as religiões, os governos e a mídia e a educação, ela anda aparelhada para dominar o povo. E aí em cima estão as corporações. Então, assim, essa pirâmide, aí está aqui, ó, esquerda, direita, esquerda, que obedece o quê? O comando. Existe o problema, pastor Giovanni, aí o senhor pode colocar, e vou deixar o senhor falar. Sabe qual é o problema? É que ficou tão claro o governo do anticristo que dá medo. Uhum. E a gente não quer acreditar. Está claro. É verdade. É o sistema do anticristo. Então a gente não quer acreditar que é isso que está acontecendo. Então eu estou assim, eu sou patriota, eu viajei para São Paulo para votar. Porque tem muita gente que dizendo, esse pastor está doido. Eu fui para São Paulo, eu e a minha esposa, a gente vota em Osasco. A gente foi votar, eu andei 600 quilômetros, deu 1.200 quilômetros de carro para votar. Fiz o trabalho na praça, fiz um culto lá à noite, mas quando aconteceu todo esse aparelhamento, e outra, o Xandão, não é ele. Existe alguém muito poderoso por trás ditando o que é para ser feito no Brasil, que é mais poderoso que o Exército, que é mais poderoso que o Senado e que é mais poderoso do que o sistema do presidente. Por quê? Porque ele é o testa de ferro. Você vê que nem a presidenta da Suprema Corte se mete. É ele que assume toda a bronca e ele é o testa de ferro que está segurando as pontas e vai segurar até o fim. Então, assim, a gente não quer, né? Não quer essa realidade. Eu tenho filhos pequenos, eu não queria isso para a nação brasileira,
Mas quando eu olho pelo lado profético, eu tenho esperança. Qual é a minha esperança? Que a profecia está se cumprindo e que está muito perto a vinda de Jesus. Muito perto. Amém. Bom, tem um povão no chat alvoroçado, chamando o senhor de pessimista e tudo mais. Gente, essa é uma leitura do pastor Carlos Cardoso, tá? É uma leitura e uma leitura coerente, tá? Ele está indo mais pela razão. Nós aqui estamos indo mais pela fé, pela esperança de que vai dar certo. Eu não sou covarde, como me chamaram aqui no chat. Eu tava nas ruas, ó. E aqui em Jaboticabal, se tiver ainda um pessoal ali, eu vou lá hoje à noite levar alimentação, água para eles. Eu estava nas ruas, estou cobrindo e não estou pedindo para ninguém parar, porque isso é democrático. O povo tem o direito de se expressar, de fazer as suas manifestações. Em 2004, pastor Carlos Cardoso, os ucranianos foram às ruas para poder anular o resultado de uma eleição fraudulenta conhecida como a Revolução Laranja. O senhor conhece essa? Agora, sim, pode continuar. Aí, por lá, ficaram durante semanas acampados na capital, que é Kiev. Protestos estouravam por todo o país e uma greve geral acontecia para obrigar as autoridades a anularem as eleições. E adivinha, quem torceu para o candidato que ganhou ilegalmente chamava os manifestantes de bandido, golpistas, aqueles que estavam manifestando. A gente vê o mesmo cenário aqui. Para o faraó, esse povo aí, olha, que está nas ruas se manifestando, são bandidos, entendeu? Ele falou claramente, esse senhorzinho aqui também. Ninguém deu a mínima, a mídia não deu a mínima, ninguém deu a mínima. E eles continuaram nas ruas, lutando durante semanas. Aí aconteceu o resultado. O que aconteceu, pastor Giovanni? As eleições foram anuladas, a fraude foi exposta e o candidato antes derrotado venceu a nova eleição realizada sob rígida auditoria e contagem de votos. Entendeu? Não sei se parece que é o mesmo Agora, cenário que aconteceu lá está acontecendo aqui no Brasil. Agora, a Ucrânia não tem Amazônia, pastor. E só vou explicar uma lei da Amazônia, que foi Fernando Henrique Cardoso que aprovou, a lei do índio. Por que está lá a França, Holanda? Porque vários países, Estados Unidos, está na Amazônia. Por quê? Porque o índio declara o estado que ele quer seguir. Então, por exemplo, nós temos o líder da tribo Yanomami. Ele se declara francês. O que é a lei da ONU? Pastor, o senhor travou? Fernando Henrique Cardoso aprovou para o Brasil. Voltou. Travou. Voltou. Olha só, o índio escolhe o estado que ele quer seguir, pastor Giovanni. Então vamos lá. Tá lá o tribo Yanomami que diz que é francesa. O cacique diz, eu sou francês e a minha tribo é francesa. Aquele território, pela ONU, pode ser explorado pela França. Aí, veja bem, a lei indígena foi aprovada por FHC, o mesmo que deu a Vale do Rio Doce para George Soros. Uhum. Aí vamos lá para a Ucrânia, 43 milhões de habitantes. Vamos para o Brasil, 220 milhões. Aí, a Ucrânia não tem nióbio. Aí, a Ucrânia não tem grafeno. Aí, a Ucrânia não tem a maior reserva de lítio, que vai ser aberta agora no Vale do Jequitinhonha. E a Ucrânia não tem o petróleo que o Brasil tem. Então, o que está acontecendo no Brasil agora? O Brasil já foi todo minado. E vamos lembrar de outra coisa aqui, a Carta Illuminati. As riquezas do Brasil seriam entregues ao Banco Mundial, né? E veja que muita coisa já acelerou e com esse governo vai andar muito mais rápido. Então, assim, infelizmente,
Eu vou usar, o senhor usou a questão da Ucrânia, não tem toda essa riqueza que o Brasil tem. Por exemplo, só o nióbio do Brasil deixa o PIB do Brasil acima do americano. Só que o Nine, ele doou todo o nióbio do Brasil para o Banco Mundial, a ponto que o Brasil não intervém. Foi no governo do Nine que foi levado o nióbio do Brasil, e o Brasil não intervém nem no preço do nióbio. Então veja o que acontece, pastor. Daí o senhor está dizendo, o povo está na rua. Aqui em Santa Catarina, que era onde tinha os maiores protestos de rua, hoje as BR já foram todas abertas, toda aberta. Então, assim, é bonito o que está sendo feito, é um povo que não quer mesmo o que os vermelhos assumam, mas, infelizmente, existe uma força do governo invisível que fez com que isso acontecesse. Então, nós estamos minados, o exército não vai entrar em ação, porque isso causaria um embargo econômico gigantesco. E aí, verdadeiramente, pastor Giovanni, o embargo o Brasil não suportaria. Então, infelizmente, né, aí as pessoas dizem, mas aonde está Deus? Não é isso que o pessoal está dizendo? E a profecia? Deus está no controle. A igreja, ela é intocável. A igreja do Senhor Jesus, ela é intocável. Ela é inabalável. Se você for lá em Cuba, onde Fidel Castro matou milhares de Travou, pastor. de pastores, a igreja está voltou. de pé. A igreja, é a minha internet aqui. Olha só, lá em Cuba a igreja está de pé. Porque eles fecharam o CNPJ, mas a igreja permaneceu. Como lá no Dragão Vermelho. A igreja, ela vai ser altamente perseguida. Agora, isso é um entendimento meu, né, professor Gil? Ah, sim. O que vai acontecer nesse exato momento de transição? A igreja, ela é luz. E o que é o governo do anticristo? 2 Tessalonicenses 2,4, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. Então, o que é isso? O que é isso? O governo do anticristo, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e se adora. Então, nós estamos vivendo um momento que hoje você pode me dizer que eu sou um covarde, como estão dizendo aí. Na minha live eu já perdi um monte de seguidor pelo meu posicionamento. Mas eu prefiro mostrar essa realidade. Então, veja bem, a igreja brasileira era a maior barreira ao sistema do fim da família tradicional, é a questão do tirar fetos, o sistema ideológico. Você está vendo o que está acontecendo com a artista Cássia, que foi para a manifestação, que falou contra essa política. Então, veja bem, a mídia, ela domina tudo. Então, hoje, nós estamos... Por que 64 deu certo? Roberto Marinho estava do lado do exército. Roberto Marinho deu voz na televisão, mandando o povo para a rua. Veja, nós estamos com o YouTube tirando tudo. Eu acabei de mandar para o pastor Giovanni, Facebook e Instagram está silenciando. E se continuar, pastor... Se continuar, eles vão derrubar o WhatsApp. É o próximo. Então, mas essa matéria é da Globo, da Rede Esgoto. Mas está em outras matérias também, pode ver. Está em todas. Então, veja bem. E outra, eu falei sempre, quem é que manda no Facebook Brasil? É a ex-assessora da Gleice Hoffmann, da presidenta do PT. Então, você vai lá, eu fiz no meu Instagram, o senhor já fez? Vai lá no Instagram do Nine e chama ele de ladrão. Automaticamente vai aparecer uma tarja, você não pode chamar nem o cara de ladrão. Então, veja bem, nós estamos com o mundo todo de mão dada com o Nine e o presidente já se isolou. Cadê os deputados, pastor Giovanni? E senadores?
Cadê? Não, aí que você tem que parar e pensar, por que que o Cezinha da Madureira, o líder da frente parlamentar evangélica, vai comer com o Naine? Ah, então tem que tirar todo mundo. Vai ter que tirar todo mundo. Não tem. Você vê que até os aliados se afastaram, porque o sistema é mais forte. E aí, por exemplo, nós temos aí a deputada que foi para os Estados Unidos, a Zambelli. O que a mídia já declarou? Que ela está fugindo com medo de ser presa. Aí vamos voltar. Ela foi levar documento. Agora, para quem que ela foi levar o documento? Então, assim, a gente está dentro de uma realidade tão clara, pastor, que, infelizmente, né, o que me dói, pastor Giovanni, e aí que a gente tem que ponderar, é que muita gente vai sentir muita mais raiva e frustração quando vê que o exército não vai tomar frente. Então, assim... Mas existe uma fagulha Se o Mourão não tivesse declarado vitória por ser general 4 Mas estrelas... o Mourão não tem muita comunicação com o Bolsonaro. No governo sempre foi Não, assim. mas aí que tá. Ele não tem com o presidente, mas ele tem com o alto escalão do exército. E quem manda no exército não é o presidente da República. A ponto que ele não pode, veja que não pode nem citar o nome do presidente. Porque senão ele vai ser criminalizado. Nem o nome do presidente vocês podem falar na rua. Pode-se falar na rua dentro dessas manifestações. Por quê? Porque ele vai ser... Então, veja bem, não é o presidente que manda. Enquanto ele está presidente, você vê aí que ele ontem conversou com o Alckmin. E você sabe quem pediu para ele ir chamar o Alckmin? O bispo de Brasília. Uhum. O bispo de Brasília. Ele estava lá, o bispo falou com ele para apaziguar e ele chamou no momento da transição lá e conversou com o Alckmin ontem. Então, assim, infelizmente, né, o silêncio está gigantesco. A gente está diante de um silêncio assombroso da classe política que estava abraçado com ele. São poucos que estão se manifestando. E nós estamos vendo aí claramente que o sistema está todo aparelhado. E eles estão tão sem medo que até voltaram a tocar no assunto de mexer nas Forças Armadas. Eu mandei para o senhor a questão do genuíno, voltou para a pauta. Tem isso aqui, pastor, ó, que é só para os irmãos. Eu falei ontem, o senhor também fala com muita maestria. Gente, vai estar passando na tela aí, de vez em quando, algumas imagens do Miguel, tá? O Miguel, essa criança, ele... Daqui a pouco eu vou colocar melhor aqui a história dele. Ele precisa comprar esse andador, que custa 6.300 e uns quebradinho. O orçamento está aqui, a mãe dele falou com a gente ontem ao vivo. Eu tenho um áudio da avó dele aqui, daqui a pouco eu vou colocar. Doe R$1, tá bom? Você que está agora na live, doe R$1 aqui, ó. 6.320, é isso? Acabou saindo aqui o orçamento. Mas é 6.320 aqui, ó, tá? O orçamento tá aqui o andador, ele é feito sob medida, né? Tem um videozinho dele, ele não enxerga, ele tem problema de visão, ele tem microcefalia, e você pode, durante a live, no decorrer da live, fazer a sua doação de R$1, né? R$1 que você doar já será o suficiente. Nessa quantidade de pessoas que nós estamos aqui, 50 centavos que você doar já é o suficiente para a gente comprar esse andador para o Miguel, amém? Isso aqui, pastor Carlos Cardoso, eu coloquei ontem, para os irmãos verem que realmente o pastor Carlos Cardoso não está totalmente errado. Claro que eu não concordo com algumas coisas que dá a entender que já era, morreu a esperança, né? A gente não sabe o que está acontecendo por lá. O presidente está muito quietinho, entendeu? O Mourão falou, beleza, mas o presidente ainda não falou nada. Então, assim, faz sentido, olhando pela razão, e também nesse sentido aqui, ó, essas notas de dólar, elas foram fabricadas
muito antes das Torres Gêmeas. E aí aqui nós temos, né? Se a gente fazer um jatinho com a nota de 5, 10, 20, 50 e 100 dólares, nós vamos ver uma agenda que já estava programada para a queda das Torres Gêmeas. Aqui nós temos as Torres Gêmeas em pé, aqui nós temos uma torre sendo atingida, aqui nós temos uma torre, as duas torres sendo atingidas, aqui nós temos já elas sendo completamente jogadas ao chão, e aqui, por fim, só a fumacinha, né? Só a fumacinha das Torres Gêmeas subindo, Pastor Carlos Cardoso. Isso aqui é uma prova contundente de que existe uma agenda a ser cumprida na Terra, né? Um plano global a ser cumprido, Pastor Carlos Cardoso. Agora a pergunta é isso daqui, por exemplo. Nós estamos aí diante das cartas iluminadas. Está aqui o Banco Central Brasileiro, e qual é o propósito dessa nova ordem? É que toda a riqueza do Brasil seja tomada. Está aqui, ó. Aí nós temos a questão de mudança climática. Agora, duas coisas. O jogo é de 95, as Torres Gêmeas caíram em 2001, né? Como o Pentágono foi atacado em 2001. E por que, né, não houve nenhum tipo de impedimento para essas coisas acontecer? Porque estava tudo previsto. Olha aí, ó. Então, o jogo é de 95, né? A questão daqueles desenhos nas plantações, acidente nuclear. Então, quando você olha aqui, ó, quarentena, 95 já estava declarada uma quarentena mundial, os sistemas da pirâmide, questão francesa. Então, quando você olha para isso, infelizmente, pastor, eu vou falar algo para vocês aqui. Existem duas coisas. Ontem eu falei muito forte isso aqui, e eu estou falando, eu estou perdendo inscrito lá no meu canal, o pessoal acha que eu estou... Não, irmãos. Para quem não nos conhece, nós pregamos sobre o Apocalipse há 20 anos, 22 anos na realidade. Então, a aceleração de 2010 para cá, com a agenda do anticristo, ela se tornou muito grande. Então, existe a questão, eu gosto muito da caverna de Platão, eu sempre cito a caverna de Platão. Platão diz que todo mundo entrou na caverna e vive dentro de uma caverna. Ali eles comem, trabalham e geram a sua vida. E a história de Platão diz que um homem olhou para a porta da caverna e disse, eu vou sair daqui. E quando esse homem saiu da caverna, ele viu flores, viu árvores, viu pássaros. Eu estou conjecturando. Aí esse homem que viu toda a liberdade, ele entrou dentro da caverna e gritou, saiam daqui que vocês têm vida lá fora. Lá fora tem flores, lá fora tem pássaros, lá fora tem árvores, lá fora tem frutos. Aí sabe o que o povo que estava dentro da caverna fez com esse homem, gritando, dizendo, saiam daqui? Mataram ele. Por quê? Porque a realidade fora da caverna é tão forte que é melhor eu permanecer nos meus dogmas. Nos meus dogmas. Então é melhor eu acreditar que algo vai mudar e vai continuar da forma que está, do que eu encarar isso como um império do anticristo se levantando diante dos nossos olhos. Então, a questão não é desistir, nós não podemos desistir de ser cristão, de defender a nossa família dos ataques que virão, porque os ataques já existem, e eles vão agora aumentar a potência. Nós temos que ter posicionamento. Ah, mas foi comprovado, pastor. Irmãos, lá no maior reduto eleitoral de Donald Trump foi comprovado, só numa cidade, só num local, 21 mil defuntos votaram. 21 mil defuntos votou. Você sabe o que é isso? Ressuscitaram para votar? Isso daí. Então, assim, foi comprovado isso. E aí, o que a mídia fez lá?
pastor Giovanni, a mídia simplesmente diz que tudo isso na Pensilvânia. E a Pensilvânia, eu vou colocar aqui a matéria para vocês, porque a Pensilvânia seria Minas Gerais do Brasil, pastor Giovanni. A Pensilvânia seria Minas Gerais. Era impossível o Nine ganhar em Minas Gerais. Com o Zema, com o Nicolas, com o Senado, com os deputados. Era impossível. Era impossível. Impossível. O apoio O estava Nine, forte, né? o nosso presidente perder em Minas Gerais era impossível. E eles colocaram o Nine na frente. A mesma coisa aconteceu na Pensilvânia. E o que aconteceu na Pensilvânia? 21 mil mortos constaram na lista de eleitor. Foi comprovado. Foi comprovado. A irmã Andréa está dizendo que, olha só, o Trump não tinha o exército. Mas sabe o que Trump tinha? A Suprema Corte. A Suprema Corte americana, ela é totalmente conservadora. E por que a Suprema Corte não fez nada nos Estados Unidos? Por que a Suprema Corte não interviu e disse, não, vamos anular as eleições, sendo que a Suprema Corte fazia parte do sistema Trump, que é uma pedra no governo Biden. O governo Trump tinha maioria na Suprema Corte, e a Suprema Corte não cancelou a eleição americana. Então, é o império do iníquo que está se levantando. Agora, pastor Giovanni, existe algo que os irmãos precisam compreender aqui. O que é ser igreja no meio de tudo isso? E aí vem quando Jesus, ele menciona pela primeira vez a palavra igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja, a palavra igreja, no tempo bíblico, não era uma palavra religiosa. O que era a igreja? A igreja surgiu na Grécia, que foi o sistema de governo democrático. O imperador da Grécia tirava pessoas do meio do povo, para governar a Grécia com ele. Essas pessoas que eram tiradas do meio do povo para governar a Grécia se chamava igreja. Roma tomou a Grécia, pastor Giovanni. Roma toma a Grécia e traz o modelo democrático. O imperador de Roma tira pessoas do meio do povo e dá autoridade a essas pessoas para governar a Roma com ele. Essas pessoas que eram tiradas do meio do povo para governar se chamava igreja. Mateus 16, Jesus está perguntando quem os homens dizem que eu sou. Aí os discípulos começam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, tu és o Machia, tu és o Messias, tu és o rei ungido de Israel. A revelação dele foi tão forte, pastor Giovanni, que Jesus disse, não foi carne e sangue que te revelou essas coisas, mas meu Pai que está no céu. Aí sabe o que Jesus disse? Eu vou estabelecer, Roma tem igreja, Grécia tem igreja. E Jesus está dizendo, Pedro, eu sou a pedra e tu és a fagulha de pedra, e sobre mim vai ser edificada a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe o que Jesus estava dizendo, pastor Giovanni? Eu vou tirar pessoas de fora do mundo para me adorar e me servir no meu reino. E eu vou dar autoridade a essas pessoas de governar comigo. E não existe governos no mundo, não existe política, não existe leis, não existe nada que vai abalar e destruir a minha igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja.
A igreja, ela está acima de política e de governo humano. E me desculpe a sinceridade, a igreja não precisa de presidente para continuar existindo. A igreja, ela já está assentada com Jesus nas regiões celestiais. A igreja de Jesus, quando eu sei que eu sou igreja, eu saí do mundo para ser representante desse reino. Então eu sou ministro do reino de Deus, eu sou embaixador do reino de Deus, e nós precisamos entender que a igreja verdadeira, não a CNPJ e o sistema religioso, não depende de governo. Por quê? Porque o cabeça da igreja não é a política. O cabeça da igreja é Jesus. A igreja, ela foi tirada do mundo para representar o reino de Deus. E agora, a maior oposição ao governo do iníquo é quem? A igreja. A igreja vai ser atacada por esse novo governo. E aí, pastor Giovanni, Mateus 24, verso 9, foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse, Mateus 24, versículo 9, olha o que Jesus disse. Então sereis atribulados, vos matarão. Olha só, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar, e vão odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, essa realidade que nós estamos vivendo agora, ela é tão clara, que uma chave espiritual mudou no mundo espiritual. E a igreja verdadeira, ela vai ser atacada pelo sistema do governo mundial. E eu vejo claramente o Senhor tratando, né, com o seu povo. Infelizmente, pastor Giovanni, e eu estou vendo que tem muita gente saindo da live porque não querem ouvir essa realidade. Porque isso daqui é tão claro que eu não quero acreditar que é isso que está acontecendo. E, queridos, eu vou reafirmar. Uma intervenção de exército no Brasil, o embargo econômico que o Brasil vai sofrer, será muito pior. Então, pode acontecer por alguns dias? Pode. Mas isso vai atrair muitas coisas piores do que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Pera, deixa eu só comentar isso aqui, pastor. Ó, o pastor Giovanni não tá nem aí para escutar o pastor Carlos pregando. Parece que não quer vir a verdade. Meu irmão, eu tô interrompendo o pastor Carlos aqui. Eu tô dando a liberdade para ele aqui. Se eu não quisesse ouvir ele, eu fazia assim, ó. Ô, pastor, tchau. Pronto, lá. Não, o pastor Carlos é meu amigo, né? Ele está falando baseado em estudos. O pastor Carlos não é nem... Não nasceu ontem. É um homem de Deus, um grande amigo meu, eu tenho todo o respeito e admiração por ele. Vanderberg Lima. Aqui você não vai nos dividir não, meu irmão. Deus te abençoe, viu? E agora, pastor, é interessante vocês analisar essa questão. Por exemplo, Silas Malafaia já falou para aceitar, bancada evangélica já falou para aceitar. Então agora, irmãos, infelizmente, o que você está vendo diante dos teus olhos é o levantar do império da besta através do espírito do anticristo. Do espírito do anticristo. Então agora nós estamos aí diante de uma das coisas que nós não queremos. Nós já estamos com prejuízos milionários por causa de toda essa paralisação. Quem vai pagar a conta de tudo isso, pastor Giovanni? É o povo. Somos nós, né? E se não acontecer nada, olha a carta que o Nine vai ter. Eu assumi o Brasil quebrado porque as pessoas do ex-presidente foram protestar e fecharam tudo. Então, assim, é algo assim, eu digo aqui, como brasileiro, com filhos pequenos dentro da minha casa, eu jamais queria isso para minha nação. Nós fizemos vigílias
Na semana da campanha, nós passamos 3 horas da manhã de joelhos dobrados. O povo clamou. Nós povo clamou. clamamos. Olha aí o povo clamando em Brasília. Nós clamamos. Só que a igreja brasileira não entendeu qual é o propósito. Infelizmente, né? E eu tive 2 vezes com o presidente, e as 2 vezes que eu estive com o presidente, eu falei com ele, não é tempo de paz e prosperidade. E as 2 vezes, pastor Giovanni, que eu falei com o presidente, as 2 vezes eu disse, o senhor está sendo paparicado por um monte de pastores que falam que é tempo de paz e prosperidade, mas é tempo de arrependimento na nação brasileira. Infelizmente, muita gente está com o ego ferido, muita gente não compreendeu o momento da urgência que nós estamos vivendo no mundo profético, e é tempo de acordar. É tempo de acordar. Eu estive 2 vezes, irmãos, com o presidente. A primeira vez foi em plena pandemia, e eu falei, vai chegar o dia da prestação de conta para todos. A segunda vez que eu tive com o presidente Bolsonaro, eu lembrei de Jonas. E eu falei com ele, eu fiquei com ele falando mais de 6 minutos, foi no dia que ele foi para a Rússia. E eu falei para ele, Jonas pregou que Nínive seria destruída. E o líder de Nínive proclamou um jejum nacional. E eu falei para ele, faça um jejum nacional de arrependimento de pecado. E o que acontece? Hoje, meus irmãos, você vê o desespero de muita gente. Por quê? Porque simplesmente não querem entender que o que está acontecendo é a profecia. A Bíblia não vai deixar de se cumprir, a Bíblia está se cumprindo. Então, a profecia, Jesus disse em Lucas 21, 33, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não vão de passar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Veja que o que nós estamos vivendo agora é uma manifestação do anticristo. O ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então, veja bem, o ministério da injustiça está operando. Quem é que resiste o império do anticristo? É o Espírito Santo e a igreja. Agora, veja bem, nós estamos nessa eminência do aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás. O cenário mundial está sendo aberto para isso. E nós estamos de partida, meu irmão. Eu digo a todos aqui. O império caiu aqui, voltou, né? Seu áudio tá? Voltou. Voltou. Daqui a pouco vão pensar que eu que estou cortando o senhor aqui. Olha só, irmãos. E o que nós estamos fazendo aqui, eu respeito o pastor Giovanni, é muito bom que os irmãos entendam aqui, né? Cada um tem uma visão das coisas, isso é democracia, nós não estamos pregando liberdade e democracia, não é, pastor? Uhum. Isso daqui é democracia, a gente não tem só uma verdade. Quem quer uma verdade só é a canhota, é só o que eles propagam que é verdade. E aqui a gente pode divergir, mas qual é o seu propósito como crente, pastor? É ir para o céu, não é, pastor Giovanni? Uma coisa é certa, meus irmãos, o fim vem, e para o fim vir, para a igreja ser arrebatada, as dores de parto têm que se acirrar, e elas vão se acirrando, elas vão se aumentando e diminuindo o intervalo, aí daqui a pouco acontece o arrebatamento da igreja, o homem do pecado vai se manifestar trazendo paz e segurança, mas para ele trazer paz e segurança, esse mundo tem que estar um caos, e está caminhando para isso, está caminhando para um caos. Eu acredito que todo mundo, o mundo todo, e não é sendo pessimista, olhando para a palavra de Deus, vai ser uma Rússia e Ucrânia, uma Venezuela, uma Cuba, vai ser tudo esse caos generalizado para vir o solucionador e resolver todas essas coisas, tá? Mas eu acredito, preste atenção, pastor Giovanni falando,
eu acredito que nós somos aquele que detém a manifestação do anticristo. Mesmo eu sabendo dos planos da nova ordem mundial, mesmo eu sabendo que a The Economist, que os jornais, filmes, novelas, estão todos mandando uma mensagem, uma programação preditiva dizendo: já era, agora é o tempo do governo do anticristo, agora eu acredito que nós somos aquele que detém a manifestação do anticristo, então eu vou tentar, com as poucas armas que eu tenho, lutar contra a implantação desse governo. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu não sei se vai funcionar ou não vai funcionar as manifestações na rua, mas uns dizem que sim, outros dizem que não. Então, enquanto houver um pouquinho de esperança, eu estou no meio, pastor Carlos Cardoso. Fazendo a minha parte. Travou lá o pastor Carlos Cardoso? Vamos aguardar que eu acho que ele vai voltar. Vocês entenderam o meu posicionamento, gente? Quem entendeu aí, eu não vou parar por enquanto, entendeu? Eu não vou parar por enquanto, quer dizer, enquanto houver esperança, enquanto há vida, há esperança. Então, eu vou lutando contra... Votei na direita, não votei para a esquerda, por quê? Porque a esquerda, ela prega tudo aquilo que... ela desprega tudo aquilo que a Bíblia prega. Nossos valores, nossos princípios, entende? Tudo aquilo que nós temos por regra de fé, de princípio, a esquerda desprega tudo isso. Então, eu fui lá e votei contra. Agora, houve alguns problemas aí, vamos para a rua para tentar resolver? Vamos para a rua para tentar resolver. Fui para a rua para tentar resolver. Aí, agora voltou, pastor, você travou aí. Ô, pastor Jean. Mas o senhor entendeu meu posicionamento aqui, né? Eu entendo e compreendo, né? Eu não consigo ver dessa forma, né? Como talvez o senhor não consiga ver da minha forma. E o tempo que vai dar a resposta. Agora, pastor, eu vou falar algo com o senhor assim, né? Outra coisa aqui que muita gente pode ficar bravo. Vamos falar a verdade. Eu acabei de falar, nós somos a igreja e fazemos parte do reino de Deus. Tem muito cristão nas passeatas, levando chuva, frio, passando fome. Será que algum dia esses crentes já fizeram isso pelo evangelho? Se fosse uma cruzada evangelística que tivesse chovendo, será que esse povo iria para a rua para defender a bandeira do evangelho? Aí o senhor pode dizer, mas isso nós estamos defendendo o evangelho, né? Quem está na rua. Mas, irmãos, o propósito não é esse, não está vago. Então, eu estou falando algo aqui, por exemplo, se chove, o crente nem para a igreja quer ir. De carro na porta de casa, ele não quer ir para a igreja porque está chovendo. Mas agora, o povo cristão está na rua gritando e querendo o quê? Que as coisas caminhem para um lado, né? Para um lado que talvez vai trazer muito prejuízo. As pessoas não conseguem entender o prejuízo que isso vai causar para o Brasil. Já está causando e vai aumentar. Então, assim, existe algo, ontem eu expliquei sobre luz e escuridão. Né? Quando as coisas são muito claras, é a mesma coisa que você está lá dentro do teu quarto dormindo e alguém entra no quarto e liga a luz. Liga a luz. Aí quando ele vai incomodar, o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos. Fechar os olhos. Por quê? Porque é muita claridade. A mesma coisa está acontecendo agora. Agora. A visão abriu, veio muita luz e muita claridade. E qual é a nossa reação automática? Porque nós somos dogmáticos. É fechar a visão para essa realidade. Fechar a visão para essa realidade e não encarar essa realidade. Então, é melhor eu fechar os olhos e manter no que eu acredito do que abrir os olhos e entender, meu irmão, que é um governo invisível que está por trás de Xandão, que está por trás da mídia, que está por trás de Facebook, que está por trás de YouTube. Está tudo censurado. Nós já estamos vivendo uma ditadura.
Então, a claridade incomodou muito, porque era algo que nós não queríamos. E era algo, humanamente falando, pastor Giovanni, impossível de acontecer. Qual é a prova? Cadê a esquerda comemorando o pastor Giovanni? Cadê? Você não tem eles na rua, você não tem. Agora, eu fui aqui em Joinville, aqui do lado do batalhão, uma multidão no shopping, tudo de verde e amarelo. Não tem. A prova é a multidão que parou, que houve sim algo, aconteceu algo. Mas quem manipulou esse algo para acontecer, como colocar Emmanuel Macron, pastor Giovanni, Emmanuel Macron na França, o que o povo dizia de Macron? Não ganha nem pagari. Ele foi reeleito na França. O que nós pensávamos? Um cara que foi tirado da prisão, com um monte de reportagens verídicas, é impossível esse cara ganhar. O que aconteceu? O impossível aconteceu. Clareou. A visão ficou muita claridade. O que eu preciso? Fechar a meus olhos e não acreditar. Eu não acredito que isso aconteceu. E pastor Giovanni, eu vou dizer algo para você. E aqui, os irmãos podem me criticar. Para haver qualquer mudança, o Brasil inteiro, mais de 100 milhões de pessoas teriam que ir para a rua. E eu não estou vendo. Sabe o que eu estou vendo? Por exemplo, aonde eu moro aqui, está tudo normal, pastor. Está todo mundo trabalhando. O porto voltou a funcionar hoje. Está tudo funcionando. A funcionalidade do país continuou. Para haver qualquer coisa, teria que parar tudo. E não vai parar. Por quê? Porque tem muita gente que tem medo de perder. E tem muito empresário que sabe que se parar vai perder muito dinheiro. E aí as pessoas começam a raciocinar, não, mas se eu me envolver com isso daí, eu vou perder financiamento bancário, eu vou perder isso, eu vou perder aquela oportunidade. E, infelizmente, o ser humano, ele é voltado por dinheiro. Eu pergunto aqui para os irmãos, como é que está a sua cidade aí, o centro da cidade, os comércios, como é que está aí? Está normal? Está normal. Foi anunciado, pastor Carlos, para o dia 7, eu não posso falar aqui abertamente, mas foi anunciado uma mobilização, uma GREVE, para o dia 7 de novembro. O senhor está sabendo? Estou sabendo, recebi agora do meu irmão, que é empresário. Acabei de receber do meu irmão. Não acredito que vai haver. Por quê? Porque a gente tem que entender que o Nine tem 30% de eleitor. E não é só classe baixa, não. Tem empresários também que estão do lado do Nine. Outra questão, as estatais, as pessoas das estatais, elas preferiram que Nine ficasse para não privatizar algumas estatais. Então, pastor Giovanni, foi 16 anos no poder. E o todo minado. A prova é o que nós estamos vendo agora. Uma Suprema Corte que não tem conversa. Olha aqui essa matéria que chegou aqui agora. Um sistema político que se foi para o outro lado. Acabou de chegar aqui essa matéria. Sim. Agora, isso aí, veja bem, silenciado. O camarada que denunciou isso, pastor Giovanni, é o cara que é como se fosse a Jovem Pan aqui no Brasil. Como que se fosse a Jovem Pan. Agora, isso daí é pior. Porque a CIA... Você lembra que no dia que deu o baque lá das rádios, das inserções de rádio, o presidente se reuniu com quem, pastor Giovanni? No dia em que deu a inserção de rádio? Com a cúpula do exército, e quem ele chamou para sentar na mesa? Os camaradas dos Estados Unidos sentou na mesa com o presidente. E você vê que ele iria dar um discurso, quando ele saiu da sala, ele falou, não, nós vamos entrar com uma ação para a gente ter o mesmo tempo. Então, se a CIA interferiu, é pior ainda. É pior ainda. Infelizmente, o presidente, para conversar com o exército, ele teve que chamar os camaradas dos Estados Unidos no dia que descobriu
descobriu que houve aí no Nordeste, silenciaram o presidente no Nordeste. Foi comprovado. Agora veja a força do sistema. O próprio ministro da comunicação que foi lá na frente do palácio que falou, depois ele voltou atrás e falou, não é bem assim. Então, o que as pessoas não entendem, pastor Giovanni, é que existe alguém, o sistema, o invisível, alguém que não está aparecendo na nossa frente, que está comandando tudo e todo mundo está obedecendo e com medo desse sistema. Com medo. Veja, o Pablo Marçal está sendo caçado, porque o Pablo Marçal está dando umas dicas para o povo. A Carla Zambelli foi para os Estados Unidos, foi lá protocolar um documento, mas ela sabe que está sendo investigada. O Moro, com certeza, veja que o Moro declarou a vitória aí, dizendo que isso é democracia, mas o Moro também sabe que vai ser atacado por esse sistema. Então, irmãos, eu vou dizer para vocês que existe a nova ordem mundial, sim. E outra, pastor Giovanni, Xi Jinping, o Vladimir Putin, Zelensky, mandaram e elogiaram aí a vitória do Nine. Então, o que acontece? Se o Dragão Vermelho e a Rússia, que faz parte do BRICS, não tivesse mandado saudação ao novo presidente brasileiro, eu até teria uma esperança, dizer, não, então, se os Estados Unidos embargar o Brasil, a Rússia e o Dragão vão apoiar. Mas todos os líderes globais aplaudiram a nova eleição. E os inimigos elogiaram a entrada do Nine. Os inimigos, o Zelensky, o Putin, o Xi Jinping. Veja, até o Hamas mandou saudação. Então, o que é isso, irmãos? O que é isso? E eu gostaria que vocês me dissessem... O Hamas fez um pedido, né, para ele cortar a ligação entre Brasil e Israel. Outra coisa, me diz um presidente no mundo, que apoie o nosso presidente. Um presidente. Que se chamou ele e diz, não, aconteceu fraude, aconteceu... Me diga um presidente no mundo que está colocando a cara a tapa. Tem alguém? Um presidente no mundo, me aponte um. Nós não temos, irmãos. Então o Brasil ficaria isolado. Mas você quer o que também? O Bolsonaro, meus irmãos, era uma pedra no sapato do sistema. Ele vai falar dentro da própria ONU que não era a favor da Agenda 2030, que faz parte desse grande reset, né? Dentro da própria ONU, ele vai falar que as freiras de padres que estavam sendo expulsos da Nicarágua podiam vir para o Brasil. É um homem de coragem e ele fez muitos inimigos, né? Ou não admiradores do seu governo, pastor Carlos Cardoso. Infelizmente, na realidade, pastor, eu por exemplo, o seu irmão é político, eu já trabalhei em gabinete político, e você sabe, primeiro, quem manda no cargo de deputado, senador, vereador, é o partido político, já começa por aí. E o presidente, ele se levantou contra todo o sistema. Ele não teve política de boa vizinhança. Então, veja bem, ele não quis sentar na mesa dos caras. E, irmãos, tem um videozinho aqui, pastor Giovanni, posso colocar? É bem pequeno, no meu lá não deu nada esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é o próprio presidente falando, né? Para ninguém chegar aqui e dizer que é fake news. Então... o que acontece? Olha só. Cadê? Olha só. Com bomba. Deixa eu só ir já para o lugar que ele fala. Ó. Quando ele é indagado aqui. Ó. Eles falam muito em ordem mundial. Olha só, o pessoal fala. Ó, eles falam muito em ordem mundial. Olha o que o presidente fala. Não, isso existe, lógico.
Não existe. Eu não quero entrar em detalhe aqui. Se não tivesse ninguém gravando aqui, eu falaria mais coisa. Mas quando tá gravando, eu vou evitar falar. Você está entendendo, pastor Giovanni? Uhum. Ele mesmo declarou, existe e eu só não vou falar nada aqui porque está gravando. Ó. Não pode ter escapado. Questão que eles falam muito em ordem mundial, essa questão. Não, isso existe, lógico. Não existe. Eu não quero entrar em detalhe aqui. Se não tivesse ninguém gravando aqui, eu falaria mais coisa. Mas quando tá gravando, eu vou evitar falar. Ele não pode falar. Por quê? Porque se ele fala... Então, ele sabe. Ele conhece a nova ordem. Ele sabe. E agora, meus irmãos, todo esse caos que está se levantando, quer dizer, talvez a esperança dele fosse, não, o povo vai me abraçar e as coisas... Mas como você vai fugir do sistema bancário, pastor Giovanni? Me diga. Como é que o Brasil vai suportar um embargo econômico? Sendo que, se é verdade, né, a equipe de transição ontem já disse, não tem dinheiro para malha ferroviária, não tem dinheiro para Bolsa Família, não tem dinheiro para merenda escolar. Quer dizer, então veja bem, se o próprio presidente conhece a nova ordem mundial, ele sabe como é que funciona. E o sistema, ele é tão forte que ele vai ter que se submeter. Aos irmãos, né? E volto a dizer, eu gostaria que vocês me falassem aí sobre a cidade de vocês. Como é que está? Se está tudo normal, está tudo funcionando? Então tá aí. Agora, irmãos, não adianta a gente colocar a culpa... De quem que é a culpa de tudo isso? Não é isso, pastor Giovanni? É. Quem é o culpado? É o povo? Irmão, não é o povo fez a parte dele. Quem é o culpado de tudo isso? Não existe culpado. Existe um cumprimento profético. Deus está permitindo essas coisas acontecer para que a profecia se cumpra e para que acelere a agenda do anticristo. Irmãos, tem gente que está dizendo que está matando a fé do povo. Isso aqui, irmãos, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e guarda a palavra dessa profecia. Irmãos, isso aqui não deveria causar medo, tristeza, angústia em ninguém. Sabe que tudo isso que a gente está falando que deveria causar? Alegria. Porque quando eu vejo a profecia se cumprir, eu me aproximo do propósito de Deus. É o inverso. É o inverso. É o inverso, Ô, pastor Carlos, é porque esse momento é um momento muito delicado, aonde as pessoas se fecham para a verdade. Inclusive eu. Ó, o senhor está aqui na minha live hoje, gente, mas eu vou continuar na rua. Dia 7, se tiver um movimento, eu vou para a rua. Eu vou, entendeu? Entrevistar as pessoas. Eu vou fazer a minha parte aqui. Mas assim, lá no fundo, a gente sabe que está se aproximando o tempo do fim. Nunca vivemos um tempo como esse. A pandemia revelou isso, meus irmãos. A pandemia revelou essas dores de parto, a aguçada, né? Aí depois tivemos chuvas torrentes, como nunca houve antes, matando centenas e centenas de pessoas em cidades até próximas aqui de mim, aqui em Franca, por exemplo. Então, a gente precisa abrir os olhos e ouvir o que o pastor Carlos está falando e guardar em um borná com fundo. Não vamos jogar isso fora. Vamos guardar. Porque eu acredito, aliás, eu sou um estudioso. Eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Eu tenho esse curso aqui sobre a nova ordem mundial, e esse curso ele vai virar um curso de audiovisual. Eu vou transformá-lo em um curso de audiovisual para os irmãos entenderem melhor sobre isso. Se a gente for lá para o final, ó, nós vamos ver aqui simbolismos, famosos fazendo o famoso sinal, pastor Carlos Cardoso, do olho de Horus. É muita coisa que tem aqui, ó. Isso é um material caríssimo que eu vou fornecer para os irmãos a preço de banana, para ver se os irmãos conseguem entender um pouco do que o pastor Carlos Cardoso está falando. O que ele está falando, gente, é real. Ele não está falando nenhuma mentira aqui, tá?
Para haver paz e segurança, para alguém chegar fornecendo paz e segurança, tem que ter, um caos tem que ser generalizado. E o mundo está caminhando para esse caos. É o que está dizendo aqui, ó, a Sara Rocha. As profecias, a Bíblia não mente, entende? E assim, pastor Giovanni, eu digo assim que a frustração dos patriotas vai ser muito grande. Então, assim, é algo assim que dói na alma quando você olha pelo lado de cidadão, de ser humano. A gente vê que é algo assim assombroso o que está acontecendo, né? Então, se cai por terra, cai por terra, cai por terra. Muita narrativa, Jesus vai vir daqui 50 anos. E isso mostra, pastor Giovanni, o outro lado. O quanto nós estamos apegados à terra. A gente está apegado à terra, irmãos. A gente quer que a vida continue na sua normalidade. A gente não quer que nada Sério? interfira na nossa vida, nada se mova, nada aconteça. Então a gente quer. Ó, pastor Carlos, Ah, o Rodrigo acabou de receber a notificação, uma carta do Ministério Público daquele caso lá. sim, Foi do Foi, terreno. foi processado, hein? Então, olha aí. Aonde está a nossa liberdade? Então, assim, irmãos, a gente tem que analisar a questão profética de tudo isso e se aproximar de Deus, né? E outra coisa, pastor, por exemplo, eles estão divulgando algo para o dia 7, certo? Dia 7, que vai acontecer algo. Eu acredito que eles já vão entrar com leis contra os empresários que estiverem apoiando. Então, veja bem, só de multa até ontem, nos caminhoneiros já estava em 18 milhões de reais de multa. 18 milhões de reais de multa. Quem que vai pagar essa multa? É o trabalhador. É o trabalhador. E agora, imagine se eles derem embargo em cima das empresas que parar. Então, assim, irmãos, vamos encarar, né? Quer continuar, né? Pacificamente, continue. Você é patriota, você é nacionalista, você defende a família tradicional, mas já tenha no coração, em mente, que é a Bíblia que está se cumprindo. Isso vai te aliviar. Vai te aliviar. Vai aliviar. Isso vai aliviar. Então, outra coisa, irmão, o pessoal cita muito 1964. A mídia apoiou. Agora, olha o que está acontecendo no Brasil. O YouTube censurando, o Facebook censurando, Kawaii censurando, TikTok censurando, Instagram censurando, filtro no WhatsApp e queda de várias páginas no Telegram e a mídia chamando todo mundo de bandido. Não tem apoio de governo nenhum do mundo que está acontecendo no Brasil. Não tem nenhum presidente do mundo apoiando o que está acontecendo no Brasil. Nenhum. Nenhum. Você não tem nenhum presidente que diga, não, eu estou do lado do presidente do Brasil. E quem se levantar a favor vai ser metralhado pelo sistema. Tá aí, ó. Olha aí, irmãos, vamos orar pelo pastor Rodrigo, porque mexer com esse povo não é fácil, hein? Francisca Mara Joana, é a mãe de santo lá, ó. Fica destinado, citado. Olha aí, pastor Rodrigo na mira do fogo novamente. Vamos orar pelo pastor Rodrigo, gente. Ora, porque esse povo não dá paz, não. Vamos orar. E pastor Giovanni, a gente sabe que esse apego, eu estava falando sobre isso para nós concluir, né? Já deu 1 hora. Eu nem sei se o pastor Claudinei vai fazer live comigo hoje. Não, Olha assim, só. a gente tem que ver os dois lados da moeda. O senhor é amigo, é nosso amigo, então o que o senhor vier aqui falar, eu concordo, eu não concordo, entendeu? Então, assim, eu estou com o pastor Carlos Cardoso, mas também estou com o Brasil, com os patriotas, e acredito, tem um fundinho de esperança, por isso que eu vou continuar
lutando, pastor Carlos. Olha só, pastor, isso mostra, pastor, a outra realidade. Jesus disse, né? O que aproveita para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é o outro lado da moeda? A gente está apegado à terra, né? A gente está projetando o nosso futuro, e todo mundo estava projetando o futuro sem o Nine no poder. E a gente sabe que vai vir aí muitas retaliações. E a gente tem que se desvincular um pouco da matéria, irmãos. Isso é uma realidade. O que dará o homem pelo resgate da sua alma? Primeiro, Jesus pergunta, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Segundo, o que você pode dar pelo resgate da sua alma? O que você pode? Então, assim, irmãos, qual é o maior propósito de Deus? Qual é o maior patrimônio de Deus? Não é o Brasil e nem a igreja brasileira, o CNPJ. O maior patrimônio de Deus é a nossa alma. A nossa alma é o maior patrimônio do céu. O maior patrimônio que o céu detém é a nossa alma. Quando Deus olha para o céu, a terra, ele não vê prédios, ele não vê carro, ele não vê diplomas. O que Deus olha? Deus olha para a nossa alma. O maior patrimônio do céu é a nossa alma. O maior patrimônio do céu. E como é que está a nossa alma diante de tudo isso? Hein? Como é que está a nossa alma? Por que nós estamos abalados? Qual é o alinhamento do abalo que nós estamos tendo? Qual é o alinhamento que nós estamos tendo? Por que nós queremos que o presidente permaneça? Esse comentário é bom, pastor Carlos. Como resgatar a alma num lugar que irá te prender num baixo nível espiritual como... Meu irmão, é o que eu acabei de falar. A igreja não precisa de templos para ganhar alma. A igreja continuará existindo, como ela continua existindo na cortina de ferro do dragão vermelho. Nós temos um monte de cristão refugiado na Coreia do Norte preso e não negam a Jesus. É por isso que eu estou dizendo, quando a alma está alinhada ao propósito, o propósito se manifesta. Então, muitas das vezes, nós estamos olhando para um lado de facilidade e nós não estamos entendendo o propósito. Ore ao Espírito Santo e diga, Espírito Santo, qual é o teu propósito para tudo isso? Aí vem, é boa a pergunta da irmã ali também, pastor Giovanni, e a profecia do Brasil seria um celeiro para o mundo? Essa é boa também. O Brasil, a cada 5 pratos de comida no mundo, um é brasileiro já. É o segundo país, a mais enviar missionários para o mundo. A obra missionária. Então, assim, irmãos, muitos olham para o Nine como o que vai implantar uma ditadura, mas no Brasil, por ser transcontinental, ele não consegue, e ainda mais pelo parlamento e pelos governos que existem. Ele vai minando, né? Ele vai colocar mais 3 ministros na Suprema Corte e vai lutando. Eu acredito, pastor, que vai acontecer no Brasil o que está acontecendo nos Estados Unidos. A Califórnia se tornou o reduto de tirar fetos, mudança de sexo e tal. O Nine vai pegar o Nordeste com os governadores e a Suprema Corte e vai instaurar um trono lá para a agenda dele. Mas em muitos lugares do Brasil ele não consegue entrar por causa da barreira que existe do tradicionalismo e da bancada. Mas eu digo a todos os irmãos, vamos nos alinhar ao céu. Vamos nos alinhar ao céu. Porque o céu é uma realidade, a profecia é uma realidade, a palavra é uma realidade. E aí, agora me diga, qual é o líder e população que conseguiu destruir o sistema? Existe? O pastor citou, por exemplo, a Ucrânia. Por que a Rússia invadiu aquele país? Foi destruído 9 laboratórios de armas biológicas, maior local de barriga de aluguel do mundo. O tio Biden e Jorge Soros com megas corporações dentro da Ucrânia.
Quer dizer, em 2004 era uma situação. E agora quem é que está lá enviando mísseis e armando a Ucrânia? O sistema. O Egito caiu, porque eles não queriam uma ditadura para que muitas coisas caíssem. Como é a Primavera Árabe. Quem estuda profecia e estuda sobre Primavera Árabe, todos os governos da Ásia caíram e se amenizaram para o sistema que está sendo implantado agora. Estude sobre a Primavera Árabe. Por quê? Porque todas as nações do mundo, elas estão alinhadas à profecia. Todas. Pastor, quando é que o governo humano vai cair? Somente na batalha do Armagedon. Quando a pedra sem mão for lançada na estátua e todo o governo humano vai se transformar em poeira. Somente na batalha do Armagedon que o governo humano cai. Deus deu limite aos governos do mundo. É Ele que põe limite. E o limite é exatamente lá na batalha do Armagedon. Irmão, se o Armagedon fosse nesses dias, pastor, eu estava meditando essa semana, até preguei, para nós concluir agora de vez. Imagine que o Nine estaria lá. Putin estaria lá, Xi Jinping estaria lá. Porque na batalha do Armagedon, Apocalipse 19, vai estar reunido todos os poderosos do mundo. E a Bíblia diz que Jesus vai pesar o lagar da ira de Deus. Se o Armagedon fosse hoje, nós veríamos o anticristo e o falso profeta ser lançado vivo no lago de fogo. Nós veríamos o diabo ser amarrado por 1000 anos. Se o Armagedon fosse hoje, nós veríamos todos que aceitaram o sistema da besta ser exterminado pela palavra que vai sair da boca de Jesus. Então, veja bem, essa geração, ela está vendo o mundo se preparando para um líder global. O mundo se preparando para um líder global. E o que é o governo do anticristo? Não tem oposição, pastor Giovanni. Apocalipse 16 fez que a todos, pequenos e grandes, livres e servos, ricos e pobres, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Todos. E quem não se submeter a esse governo vai para campo de concentração, vai ser perseguido, vai ser silenciado. Então, o que nós estamos vendo no Brasil, como no mundo? Nós estamos vendo o ensaio do totalitarismo. Quem fala contra é silenciado, é preso, é totalmente fora. Veja quantos repórteres, pastor Giovanni, que estão aí nas manifestações com tornozeleira. Eu vi 3. 3 repórteres com tornozeleira. E por que estão com tornozeleira? Porque falaram mal do sistema. Cadê Daniel Silveira? E foi em pleno governo conservador que tudo isso aconteceu. Olha a Jovem Pan, os âncoras da Jovem Pan, que eram totalmente a favor do presidente, cadê eles? Cadê o Caio Popola, que fez um impeachment com 2 milhões de assinaturas de brasileiros, colocou na mão do Senado? O que o Senado brasileiro fez? Arquivou. Porque o presidente do Senado, a empresa do Pacheco trabalha para o Jorge Soros, que é o dono do PSDB, que colocou o Alckmin no poder. Agora veja o que a Jovem Pan está dizendo. Veja o que foi o Zezé de Camargo, né, que foi silenciado. Carla Zambelli e um monte de gente excluído da internet. Irmãos, veja o silêncio dos parlamentares. Cadê os governadores que ganharam apoiando o presidente? Cadê a fala deles? Ninguém se manifesta porque existe um sistema. E eles têm que obedecer para permanecer. Então, todo esse totalitarismo já é o cenário do que o mundo vai receber após o arrebatamento da igreja. Então, irmãos, acordem, né? E eu vejo, pastor, eu fico imaginando a frustração do presidente também com tanta profetada. Veja que ontem ele ouviu um padre, ele não ouviu um pastor. Ontem Bolsonaro ouviu um padre para ir lá cumprimentar o Alckmin. Você tem os vídeos aí?
Não, tem matéria aí, coloca aí. Não. Os vídeos que o senhor foi lá em Brasília, Eu tenho aqui. é que o senhor me mandou um picadinho aqui. Eu só tenho os picados mesmo. Eu tenho esse aqui, ó. Boa tarde, presidente. Pastor Carlos Cardoso. Pastor Carlos Cardoso, do Projeto Arrepende. Presidente, eu creio que Deus lhe colocou onde o senhor está, Romanos 13. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Eu estou viajando o Brasil inteiro anunciando o arrependimento dessa nação. E eu tenho uma mensagem para o Senhor e para todos os líderes religiosos dessa nação. Não é tempo de paz e prosperidade. O jejum foi feito, mas é necessário fazer um jejum pelo arrependimento do pecado. A religião se prostituiu com o globalismo. E nós precisamos, com urgência, levar a nação brasileira e o povo evangélico e católico ao arrependimento. Muitos líderes religiosos estão dizendo que é tempo de paz e de prosperidade, mas é tempo de refletir. No Chile o povo está clamando pela misericórdia porque já está faltando comida e o Brasil está caminhando para o caos. O apocalipse está se manifestando diante dos olhos da nação brasileira. E é tempo das famílias brasileiras se unirem em torno da Bíblia e buscar a presença do Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor, presidente, ao Senhor e a todos os líderes religiosos e políticos: humilhai-vos, porque vai chegar o dia da prestação de conta. E muitos diante de Deus não vão poder dizer que não foram avisados. É tempo de arrependimento. Eu estou viajando o Brasil inteiro. Nas ruas, eu preguei aqui hoje na Esplanada, fui em vários lugares. Atenção, Brasília e Brasil, arrependei-vos, porque Jesus vai voltar. E é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Deus abençoe, presidente. Muito Agora, forte. É a segunda vez, pastor, eu falei com mais calma, né? Só o início aqui, só vou dar o início aqui, quando eu falo dos pastores novamente, ó. Muito ao seu favor. Eu queria fazer um pedido todo especial para o senhor, né? O senhor conhece a história de Jonas? Jonas foi enviado a Nínive dizer que Nínive seria destruída. Deus não falou para Nínive se arrepender, Deus falou: Nínive vai ser destruída. Mas o líder de Nínive entendeu que o juízo de Deus viria e ele disse: vamos se arrepender. E a gente vê uma classe, né, religiosa muito grande em volta do Senhor. E a gente vê que eles querem paz e prosperidade. E eu acredito nisso. Mas eu acredito que a nação brasileira precisava de um dia. Nos Estados Unidos existia, né, o Dia Nacional de Oração, e foi tirado agora. Um Dia Nacional de arrependimento, de busca. Né? E eu creio que o Senhor começa como líder dessa nação. E o Senhor tem muita gente orando. Mas o Senhor pode dar uma direção. Nós precisamos nos arrepender se nós estamos errados diante de Deus. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração. É isso daí. Então, veja bem, Deus fala, né? Agora, irmãos, né, tem muita gente aí que não concorda, mas é tempo, irmãos, de nós nos voltarmos a Deus. Sim, só não pode faltar com respeito, né? Sim. Aí os moderadores, se faltar com respeito, os moderadores têm autorização para remover. Mas opiniões divergem, claro. Mas o respeito acima de tudo, né? E acima de tudo, pastor Giovanni, é que 5% só da igreja sabe o que é o Apocalipse. Então, veja bem, 95% não entende nada de profecia. Então, tem muita gente que dizendo, vai haver um avivamento. Existe avivamento antes do arrebatamento. Não existe avivamento mundial, você não tem base bíblica. A última fase da igreja é Laodiceia e apostasia. O evangelho precisa ser pregado no mundo inteiro para Jesus voltar. Irmãos, o evangelho já está no mundo inteiro. O que é uma nação não alcançada, segundo os dados de missiologia? É uma nação que tem menos de 2% de cristão nela. O evangelho já está em todas as nações. Então, uma nação que já tem o evangelho, mas menos de 2% não é evangelizado, ela é considerada uma nação não alcançada, porque o evangelho não tem expansão nela, mas o evangelho já está nela. E o evangelho do reino será pregado no reino milenial, Apocalipse 24, 14.
Veja que lá está escrito, e este evangelho do reino será pregado em testemunho de todos os povos, todos os jeitos, então virá o fim. Então as pessoas, elas acham, não, primeiro vai ter um avivamento, depois o evangelho vai ser pregado. Irmãos, acorda, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Então, a última fase da igreja é essa igreja Laodiceia, essa igreja apóstata. A igreja que eu digo, não os fiéis, o sistema religioso que se apostatou. Então, muita gente pode ficar braba comigo, e eu até vou entender você ficar bravo comigo, porque se você nunca ouviu falar o que eu estou falando aqui em cima do altar da igreja que você vai. Você nunca ouviu falar sobre nova ordem mundial. Você nunca ouviu falar que existe uma única moeda, um único governo e uma única religião se levantando no mundo. Você nunca ouviu falar que a ONU foi levantada como um sistema de globalismo para implantar essa unidade global para um líder mundial surgir. Então, veja bem, por nunca ter ouvido, você vai me criticar, porque você acha que está tudo bem. Porque você só ouve pregação que Deus vai te dar vitória, o Brasil vai alimentar o mundo, o Brasil vai viver um tempo de prosperidade que nunca viu. É isso que você estava ouvindo durante 4 anos. Só que agora caiu a venda dos olhos e você não quer acreditar. Então, todo dia no altar o teu pastor falou, vamos para o presidente, somos presidente. Deus vai mover, Deus vai liberar, as coisas vão acontecer. Meu irmão, se houver uma intervenção, o Brasil vai gemer. Porque, eu volto a repetir, me mostre um presidente, o nosso presidente. Um presidente, me mostre um presidente do país tal está apoiando o presidente Bolsonaro. Então, por você só estar ouvindo mentira, e me desculpa a sinceridade, o teu ego se enchendo todo momento, Deus vai dar vitória, o melhor de Deus está por vir, você é o melhor de Deus nessa terra, é tempo da graça, Deus te aceita do jeito que você é, que você não quer encarar essa realidade, porque essa realidade faz com que você se comprometa. Evangelho genuíno, sã doutrina é a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Evangelho genuíno é aquele que amar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim vai achá-la. Então, meu irmão, me desculpa a sinceridade. Me desculpa a sinceridade. Me desculpa a sinceridade. Você não estava preparado para esse momento, por quê? Porque você só ouviu mensagens. E aí, o povo está indo. Pastor Giovanni, sabe por que o povo está indo? Eu vi isso. O povo está indo para as manifestações para tirar foto. O povo não entendeu o que aconteceu. E é por isso que eu digo que muita gente vai voltar para trás. Vai voltar, por quê? Porque o povo não quer. O povo tem medo, imagine, eu vou perder meu emprego. Você acha que o empregado que depende de pagar conta, pagar aluguel, vai sair do emprego para ir para a rua, pastor Giovanni? Se o empresário não fechar a empresa? Jamais, né? Então, irmãos, acordem. Infelizmente, a nossa mente só ouviu coisas boas esse tempo. E nós não queríamos encarar essa realidade. Aqui, pastor. E já começou já. Aqui na minha cidade, foi essa madrugada, ó. Já começou. Olha aqui, ó. É um açougue, já foram comer picanha. É o açougue, Infelizmente. a casa de carne do povo. Olha aí. Então, meus irmãos, existe algo aí que é muito maior do que tudo que a gente pensa. Existe um governo invisível. E é só Deus. Então, veja bem, daí tem muita informação. Tem muita gente. A irmã está dizendo que alguém lá do exército está dizendo que se ficar até o dia 1º vai dar certo. Irmãos, eles vão exonerar muita gente. Até da polícia já está indo um monte com alvo nas costas aí, que não estão obedecendo a ordem. Irmãos, imagine que eles mexeram na PRF. A Polícia Rodoviária Federal obedece presidente. Eles ameaçaram o comandante da PRF.
E por que, pastor Giovanni, colocaram um alvo nas costas? Porque a PRF fez trabalho no dia da eleição e prendeu milhões de reais. Então, veja bem, é algo que está aí e a gente está vendo, é o sistema, meu irmão. E nós precisamos entender aonde nós estamos. Nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Nós somos o governo de Deus nessa terra. Nós somos a resistência do governo do anticristo. Nós vamos ser perseguidos, e é maravilhoso ser perseguido. Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurado. Eu me lembro do apóstolo Pedro, após a prisão, dizendo que se sentiu feliz por sofrer por amor a Cristo. Isso é o evangelho. Só que a gente não quer sofrer pelo evangelho. A gente não quer. Veja lá Atos 5, né? Quando Pedro saiu da prisão, ele foi açoitado e solto. E eles se sentiram felizes por serem dignos. Vou ler esse texto para nós orar, pastor. Olha só. Atos capítulo 5. Será que essa é a igreja que nós estamos vivendo? Estamos dispostos a isso? Olha só. Atos 5, 41. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. É esse evangelho que eu creio. Será que nós ficaríamos regozijando por apanhar, ser preso por causa do evangelho? Veja que a Bíblia está dizendo que eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E outra, eles foram presos por causa do evangelho. Agora olha o que diz o verso 42. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e a pregar Jesus. Eles foram presos, açoitados, e eles diziam, nós nos sentimos felizes por sofrer por causa do nome de Jesus. Irmãos, olhe para a cruz, olhe para Cristo, atraia a presença de Deus para dentro da sua casa e pergunte para o Espírito Santo qual é o propósito de tudo isso. E viva o propósito. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Desculpa aí, pastor Giovanni, tem muita gente que saiu da live que não suportou. Mas faz parte. Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer o senhor aí vou dividir aí o conhecimento, né? E vamos para cima. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Em algum lugar vai chegar. E a gente sabe que esse lugar é o arrebatamento da igreja, é a manifestação do anticristo. Então, por mais que a gente resista, uma hora vai acontecer. Mas nós não vamos deixar de lutar. Nós não vamos desistir, não vamos baixar a guarda. Irmão, entrei agora, o que foi planejado? Foi planejado a vitória do Do Nine. Tava tudo planejado, meu irmão. Olha aí, ó. A mentira trumpiana, você lembra dessa capa da The Sim. Economist, né? Quer dizer, o que aconteceu nos Estados Unidos iria acontecer no Brasil e o presidente Bolsonaro ia preparar uma mentira trumpiana para poder instigar o povo a... E já está sendo usado tudo até mais. pelo Biden. O Biden falou, né, que a culpa do que está acontecendo no Brasil é o Trump. O Biden já falou isso. Né, que o Trump que se levantou contra a democracia e tal, e outros líderes que o apoiam estão seguindo o mesmo. Então, O povo tá falando que o senhor parece ser da esquerda, pastor Carlos Cardoso. não, eu sou bíblico, né? Eu sou bíblico. O que eu jamais iria imaginar é que Donald Trump sairia do governo americano. Isso eu não imaginava. Né? Veja que foi Donald Trump que devolveu Jerusalém para Israel. Donald Trump colocou a embaixada americana, dia 14 de maio de 2018, 70 anos de Israel dentro de Jerusalém. Donald Trump devolveu as colinas de Golã para Israel. Donald Trump, ele foi levantado por Deus para que se estabelecesse o governo profético de Israel para os últimos dias. E eu não imaginava.
Aí vamos lembrar de Donald Trump? Donald Trump caiu, meu irmão. E outra coisa, pastor Giovanni, nós estamos falando de um bilionário. Por que Donald Trump não está na cadeia? Porque ele sabe de tudo como funciona e ele tem bilhões. Bilhões. E Donald Trump está silenciado até agora. Até agora, você não vê Donald Trump na mídia. Qualquer coisa que ele fala é derrubado e censurado na hora. E veja, eu até estava conversando com um empresário, o problema do nosso presidente, a diferença é que o nosso presidente não é bilionário. É por isso que o PL já deu para ele uma casa, um escritório, um salário, e advogados para defender ele nos 50 processos. 50 processos. Então, assim, irmãos, é algo totalmente controverso. Por quê? Porque Trump tem bilhões. E com todo o poder que Donald Trump tinha, eles arrancaram o cara do poder. E eu sempre falava isso aqui, se eles tiraram Trump, imagine Bolsonaro. Eu falava isso. Eu falava. Então, assim, irmãos, não é querer jogar balde de água fria nos irmãos. Eu prefiro ficar com a Bíblia, porque a Bíblia não mente. Que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E quando eu pego a Bíblia e olho para o cenário brasileiro e mundial, eu vejo a Bíblia se cumprindo. Eu vejo a profecia se cumprindo. Então eu prefiro ficar com a Bíblia, porque a Bíblia não mente. Amém, pastor? Eu não pedi like nenhuma vez, gente. Deixa o like aí, fecha o chat aí rapidinho, ajuda o pastor Giovanni. E eu vou colocar o áudio aqui da Dita, né, que é a avó do Miguel. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Miguel é esse aí. Vamos ver, vamos ouvir o áudio da Dita. Muito obrigada a você, que Deus abençoe, Deus vai ajudar, que vai dar tudo certo. A gente ajuda ela muito, que ela precisa de trabalhar, né? Mas aí eu falei pra ela, o médico disse, quanto mais vocês estimulam ele, melhor, porque ele precisa de ir pro banheiro para tomar um banho, ele vai andando, ele toma banho sentado, só que nós leva no braço. Sai segurando ele pelos braços, ele anda, né? Mas se ele andar sozinho, só seguro na mão, é muito bom. Porque ele assim, ele dá os passos dele, ele quer andar, mas se a gente solta, ele cai. Então, o adaptador tem que ser mandado fazer conforme a altura, regulagem e tudo. Aí eu com problema sério de coluna, eu já não estou aguentando a carregar. A gente já está até pagando uma menina para ajudar a carregar, para levar para dar banho, porque eu não aguento. Se eu carrego, mas no outro dia eu não estou aguentando andar. Aí eu falei, nossa, a gente precisa estimular antes que atrofia, né? Porque até agora ele não está nada atrofiado. Ele está uma criança normal, né? Porque a gente cuida bem dele, leva todos os atendimentos que precisa para ver se ajuda a gente lá na frente. Mas quando chegou nessa parte desse andador aí o bicho pegou. A cadeira de roda eu consegui. Lá no HC, tem 4 anos que eu estou esperando essa cadeira, agora saiu e ligaram para me buscar. Ele tinha ganhado uma outra cadeira, que é a que nós estamos usando, né? Que agora já está pequena para ele. E aí eu tenho outra para buscar lá no HC. Mas quando chegou na parte do andador, que eu fui fazer o orçamento achando que deveria ser R$1.500, por aí, né? Quando ele falou 6.000, e é o lugar mais barato que eu achei, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, voltei para trás e pensei com ela, falei, e agora? Aí foi que ela falou, mãe, vamos ver, vai ter que fazer uma campanha. Aí ela saiu por aí, procurando os vereadores, não sei o que aconteceu lá, se deu certo, se não deu. Eu sei que muita gente está sabendo dessa história, desse andador, dessa criança, não é chamado adaptador, né? Tem que mandar fazer. É esse aqui o andador, né? Você vê, na hora que a gente vai pedir ajuda, sai muita gente, né, pastor Claudinei? O pastor Carlos Cardoso. Na hora. Mas tem uma minoria que ajuda ainda. Enquanto a igreja se calou, eles trabalhavam dentro das universidades, nas mídias, enfim, só a mão de Deus por nós. É verdade. Pensa comigo, pastor Carlos Cardoso. Hoje tem o rádio, né? O rádio está infestado de programação evangélica. Por quê? Porque lá atrás a igreja entrou no rádio porque disse que na TV era pecado. Pensa se a igreja tivesse tomado a TV também, hoje as programações seriam melhores para assistir, né? Então, a omissão assim, causa... Pastor, a gente tem que analisar a cultura marxista. Eu não sei se tem algum professor aqui. Se ele fez pedagogia, ele teve que fazer trabalho sobre Paulo Freire.
Infelizmente, eu falei isso numa live que a igreja acordou tarde demais. A cultura marxista ela está no altar das igrejas. O humanismo pregado é marxismo. Deus vai te dar vitória, você é capaz, você é isso, você é aquilo. Pastor coach é doutrina marxista. Por quê? Porque tira Jesus do centro e o homem se torna o centro. Tudo que coloca o Senhor de lado e coloca o homem no centro é doutrina de demônio. Então tá aí, ó, tem gente que fez pedagogia, vai concordar comigo. É Paulo Freire. Então veja bem, ele é o ícone da educação brasileira. Socialista, comunista. Então veja bem, o que está acontecendo? Aí nós temos doutrinação. O senhor é um perito, o perito em mensagem preditiva, desenhos, filmes, novelas, séries, cultura, música. Então todo esse sistema, ele vai colocando na mente das pessoas e doutrinando. É por isso que agora muita gente queria, mas não consegue, porque a mente ela está totalmente perturbada. Ela foi programada para não se levantar contra isso, para não se envolver. Então é uma cultura, infelizmente. Contra quem? Essa cultura marxista é contra o quê? Contra a cultura judaico-cristã. Contra tudo que é verdadeiro, tudo que tem fundamento. Aí nós temos dentro da cultura marxista o relativismo, não existe verdade absoluta. Nós temos dentro da cultura marxista o hedonismo, o prazer a qualquer custo, você tem que ser feliz. Então, irmãos, infelizmente, acordamos tarde demais. A religião é o ópio do povo. E isso começou. E, infelizmente, essa cultura já estava dentro do altar. E o povo, quando abriu, eles foram minando, né? Por muito tempo. E a ideia começou em 1700, na Baviera, com o iluminismo, e depois Albert Pike, o pai da maçonaria. É muito forte. Bom, gente, eu quero agradecer o pastor Carlos Cardoso por todas as elucidações. Mais uma vez, reiterando que eu concordo com tudo que o pastor Carlos disse. Aliás, eu estudo sobre isso, né? É verdade o que ele está falando, o próprio presidente assume isso, mas eu vou reiterar mais uma vez e pela última vez, tá bom? Eu sou brasileiro, patriota e vou tentando aí até onde der. Mas até o PL já acabou de declarar aqui que vai expulsar, jogar o Bolsonaro para fora. Olha só para onde estamos caminhando. O sistema. A gente tem que olhar para os dois lados da moeda, né? A gente tem que olhar a situação num todo, não só por um lado, como a gente está olhando como patriota, como pessoas que não aceitam o resultado, olhando para os nossos filhos e tudo mais, mas temos que olhar também para o lado de lá o que está acontecendo. E do lado de lá nós temos a própria CIA, né? A própria CIA interferindo aí nas eleições, temos o PL querendo já expulsar o presidente, ninguém está falando nada. Então são momentos de incertezas. E assim nós vamos caminhando. Pastor, eu vou pedir para o senhor fazer o apelo diante de tudo que o senhor falou, que revela que é o fim. Ajuda o Miguel, gente. Ó, estamos com 6.000 pessoas aqui. Se cada um doar R$1, é claro que nem todo mundo doa, mas é uma minoria, né? 3%, às vezes 2% que doa. Mas se doar R$1, com esse número de pessoas que estamos aqui, nós vamos comprar esse andador para ele, mandar fazer hoje, né? Não sei quanto que é o tempo de confecção, mas eu vou trazer tudo para os irmãos aqui no canal, tudo certinho, toda a prestação de conta aqui com os irmãos. Então doe agora, enquanto o pastor Carlos Cardoso vai fazer o apelo, ele vai orar por nós, eu vou dar a bênção apostólica e encerrar a live. Pastor Carlos Cardoso, fique à vontade. Amém. Irmãos, eu não sei se tem alguém aí que está distanciado da igreja, alguém que não aceitou Jesus, alguém que entende esse momento aí que nós estamos vivendo, que é profético, né? Se você está distanciado, se você não aceitou Jesus ainda, se volte para a presença de Deus, é só você colocar aí, eu quero, nós vamos orar por você, pela sua família agora. Eu quero o melhor pelo Brasil, meu irmão. Eu quero o melhor para essa terra. Não me tenham aí como alguém pessimista, eu prefiro ficar com a palavra de Deus.
Amém? Então, olha aí, a irmã Miriam está afastada. Se tiver mais alguém aí distanciado, é só você dizer eu quero, a irmã Melian. Nós vamos orar pela sua alma agora. Esse é o momento de nos aproximar de Deus, meu irmão. Esse é o momento de nos reconciliar com Jesus. Esse é o momento de nos ajoelhar e clamar pela misericórdia. É tempo de você unir tua família, desligar a internet, desligar um pouco da terra e dizer vamos orar e atrair a presença de Deus para dentro da sua casa. Irmã Vanessa, irmã Rita, volte agora, se renda agora. Irmã Keila, olha ali, a irmã Débora, afastada. Deus abençoe, todos os irmãos estão voltando, se reconciliando. Eu vou esperar mais alguns segundos aqui, irmã Rosária Neves. Não espere para amanhã, irmão Gilberto quer voltar para Jesus. Glória a Deus, irmã Ana Paula. Olha quantas almas, irmãos. E se estão aceitando Jesus? Lembrando os irmãos que estão se tornando membro aqui do canal, nós vamos ter culto aqui, tá? Todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, na área de membros aqui do canal. Pode continuar, pastor. Glória a Deus. Então, olha a irmã vlog da Débora Rosano quer reconciliar. São pessoas, irmã Marta, irmã Mislene Alves, que estão entendendo esse momento profético. Irmão Júnior, irmã Milan, é tempo de se aproximar de Deus mesmo. É tempo de colocar a boca no pó. É tempo de clamar pela misericórdia. O Senhor, Ele te ama. E Jesus te ama tanto que Ele preferiu morrer no teu lugar do que viver sem você na eternidade. Volte para Jesus. Se reconcilia-te com Ele enquanto ainda é dia, porque a noite se aproxima. É tempo de buscar ao Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa live, por todas essas almas que estão se reconciliando, aceitando Jesus. Perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, troca as vestes sujas, coloca vestes limpas, sandália no pé, anel no dedo, e derrama, Pai, do teu Espírito agora. Espírito Santo, revela ao teu povo qual o verdadeiro propósito de tudo que está acontecendo no Brasil. Que o teu povo venha se aquietar na tua presença e entender que o mundo está obedecendo a tua palavra e que o Senhor permanece no controle do universo. O Senhor permanece no controle de tudo. O Senhor continua no controle dos seres angelicais. O Senhor continua no controle do sistema solar. É o Senhor que mantém a terra no seu eixo. É o Senhor que está no controle de mais de 7 bilhões de pessoas. O Senhor está no governo da tua igreja. O Senhor está no governo da nossa família. E o Senhor está no governo da nossa vida. Pai, coloca essa paz e essa tranquilidade interior. Ó Deus, e uma convicção plena que a melhor decisão nós já tomamos, que é seguir a Jesus, e que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Abre a visão do teu povo, Senhor. Fala através de sonhos, visões, revelações. Se manifesta no meio dos salvos. Ó Deus, derrama da tua graça e nos preserva em tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, graças a Deus, glória a Deus. Oração poderosa. Deus abençoe pastor Carlos Cardoso. Tem live lá hoje, pastor Carlos Cardoso? Tem live às 20 horas, nós vamos ter live lá hoje. E tem live com o pastor Claudinei, ele confirmou aqui. Vou colocar na tela aqui agora, aqui, ó. Às 18 horas tem live com o pastor Claudinei. Não perca, irmãos. Eu vou falar na live do pastor Claudinei o que aconteceu em Israel, o Netanyahu, e a profecia rabínica, que o Netanyahu é o último governo de Israel que antecede o Messias. Vai ser às 18 horas. Eu vou estar falando lá sobre essa questão geopolítica,
Mas o que aconteceu em Israel, pastor Giovanni, agora, essa semana, é altamente profético. Altamente profético. Então, todos os irmãos, não percam essa live com o pastor Claudinei, que nós vamos estar falando sobre esse cenário de geopolítica de Israel agora, que antecede ao arrebatamento. Gente, E também se inscreva no nosso canal lá. em Carlos nome de Jesus. Cardoso. E ore pelo pastor Rodrigo Dias. Ore. Por isso que o canal dele não estava indo. O YouTube recebeu lá essa denúncia e infelizmente deu problema, né? Tá aqui o canal do pastor Carlos Cardoso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou pedir para os irmãos se inscrever. Estou entrando agora num número perigoso aqui, ó. Olha lá, vamos... Vai por 666. Vigia. Mas aí os irmãos se inscrevem rapidinho para nós pular pro Rapidinho, 667. em nome de Jesus. Vai ficar o 7 com o 6. Deus e o homem trabalhando junto. Inscreva-se. Glória a Deus. @Carlos Cardoso, Apocalipse na Veia. Vou colocar o canal do pastor Rodrigo Dias aqui também para os irmãos dar uma força para ele, para ver se destrava lá, né? Agora com esse processo. E o canal do pastor Carlos Cardoso está tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. Deixa o like. Ajuda o Miguel. Tá aí, ó. O Miguelzinho. Acredito que hoje é que dia? Sexta. Segunda-feira nós já teremos aí o valor para comprar esse andador pro Miguel, pastor Carlos Cardoso. Em nome de Jesus. O senhor me mandou um comprovante aqui de uma oferta de R$100. É um seguidor meu que mandou aqui, mas já foi direto para tua conta. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus e multiplique na vida dos irmãos que estão contribuindo 100 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, estenda as tuas mãos, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Você diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por terem ficado conosco até aqui. Eu volto possivelmente às 22 horas com o Cavaleiro do Cavalo Preto. Hoje, né, nós estamos na série dos Cavaleiros do Apocalipse e hoje nós vamos voltar com o Cavaleiro Preto do Apocalipse. Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até às 22 horas. O projeto Dezembro Missionário nasceu em nosso coração e desde então centenas de crianças têm sido alcançadas. Quem é bom para com os pobres, empresta ao Senhor e Ele os recompensará pelo que fizeram. Provérbios 19:17. Entre no site www.povodafé.com.br. Faça uma doação de R$50 e concorra a uma moto Honda Bi 0 km ou R$10.000 em dinheiro. Dessa forma, você estará contribuindo para que famílias e principalmente crianças sejam ajudadas nesse tempo tão difícil. Faça parte desse projeto e seja grandemente abençoado por Deus.